Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com a ida das oitavas de final da Libertadores, semana com a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui falando da Libertadores, vamos começar falando de Fortaleza e Vélez. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que foi a campanha dos dois times na fase de grupos. O Fortaleza na fase de grupos terminou na segunda colocação do grupo E, grupo que tinha o Racing, o Atlético Bucaramanga e o Colo-Colo. Já o Vélez terminou na primeira colocação do grupo H, grupo que tinha o Peñarol, o San Antonio Bulu-Bulu e o Olímpia. Na fase de grupos o Fortaleza fez uma campanha de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vélez fez uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e só uma derrota. O Fortaleza tenta chegar pela primeira vez nas quartas de final da Libertadores. Já o Vélez tenta voltar às quartas de final da Libertadores após 3 anos. A última vez que o Vélez esteve nas quartas de final da Libertadores foi em 2022. Tanto o Fortaleza quanto o Vélez vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo de dois times em crise. O Fortaleza pesando dar uma resposta após a goleada sofrida em casa no Campeonato Brasileiro fim de semana. Vou numa vitória do Fortaleza para essa primeira partida. Eu vou de 2-1 Fortaleza. Gols de Iago, Pikachu e Daverson pro Fortaleza. E pro Vélez eu vou num gol do Brian Romero. Agora vamos falar de Atlético Nacional e São Paulo. O Atlético Nacional na fase de grupos da Libertadores terminou na segunda colocação do grupo F. Grupo que tinha o Internacional, o Bahia e o Nacional. Já o São Paulo terminou na primeira colocação do grupo D. Grupo que tinha o Libertad, o Alianza Lima e o Tajeres. Na fase de grupos da Libertadores o Atlético Nacional teve uma campanha de 3 vitórias e 3 derrotas. Já o São Paulo teve uma campanha de 4 vitórias e 2 empates. O Atlético Nacional tenta voltar às quartas de final da Libertadores após 9 anos. A última vez que o Atlético Nacional esteve nas quartas da Libertadores foi em 2016. Já o São Paulo tenta chegar nas quartas de final pela segunda edição consecutiva. O Atlético Nacional vem para essa partida invicto, jogando em casa na Libertadores. 23 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. E vem de mais 3 partidas sem saber como a derrota na temporada. Já o São Paulo vem para essa partida invicto na Libertadores. Vem para essa partida 15 jogos sem saber como a derrota na competição desde o ano passado. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Atlético Nacional que tenta aproveitar a força do seu fator mando de campo nessa partida. Contra um São Paulo que vem numa crescente sobre o comando do Hernan Crespo. Vou num empate para essa primeira partida, 0-0 com o Rafael fazendo pelo menos 3 defesas. Agora vamos falar de Flamengo e Internacional. Na fase de grupos, o Flamengo terminou na segunda colocação do grupo C, grupo que tinha LDU, o Central Córdoba e o Deportivo Táchira. Já o Internacional terminou na primeira colocação do grupo F, grupo que tinha o Atlético Nacional, o Bahia e o Nacional. Na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo fez uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Já o Internacional na fase de grupos também fez a mesma campanha, 3 vitórias, 2 empates e só uma derrota. O Flamengo tenta chegar nas quartas de final da Libertadores pela segunda edição consecutiva. Já o Internacional tenta voltar às quartas de final da Libertadores após 2 anos. A última vez que o Internacional esteve nas quartas da Libertadores foi em 2023. O Flamengo vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Internacional vem de 3 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. E o Internacional que vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 4 jogos sem saber o que é vencer o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Internacional vem com a crise aliviada após ter voltado a vencer fim de semana no Campeonato Brasileiro. Mas para esse primeiro jogo eu vou acreditar numa vitória do Flamengo pelo fator mando de campo. Eu vou de Flamengo para essa primeira partida, 1-0, gol do Léo Ortiz. Agora vamos falar de Botafogo e LDU. O Botafogo na fase de grupos terminou na segunda colocação do grupo A, grupo que tinha o Estudiantes, a Universidade de Chile e o Carabobo. Já a LDU terminou na primeira colocação do grupo C, grupo que tinha o Flamengo, o Central Córdoba e o Deportivo Táchira. Na fase de grupos, o Botafogo teve uma campanha de 4 vitórias e 2 derrotas. Já a LDU teve uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e só uma derrota. O Botafogo tenta chegar nas quartas de final da Libertadores pela segunda edição consecutiva. Já a LDU tenta voltar às quartas de final da Libertadores após 6 anos. A última vez que a LDU esteve nas quartas da Libertadores foi em 2019.
O Botafogo vem para essa partida invicto, jogando em casa na Libertadores. Já a LDU vem para essa partida tentando quebrar um tabu. A LDU nunca venceu o Botafogo no Newton Santos por competições sul-americanas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito à LDU, mas pela partida de volta ser na altitude de Quito e pelo Botafogo na primeira partida ter o fator mando de campo, o Botafogo tem que sair do Newton Santos pelo menos com a classificação encaminhada. Eu vou de Botafogo para essa primeira partida, 2-0, gols de Barbosa e Savarino. Agora vamos falar de Universitário e Palmeiras. O Universitário na fase de grupos da Libertadores terminou na segunda colocação do grupo B, grupo que tinha o River Plate, o Independiente Del Valle e o Barcelona de Guayaquil. Já o Palmeiras na fase de grupos terminou na primeira colocação do grupo G, grupo que tinha o Cerro Porteño, o Bolívar e o Sport Cristal. Na fase de grupos da Libertadores, o Universitário teve uma campanha de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Palmeiras na fase de grupos da Libertadores terminou com 6 vitórias em 6 jogos. O Universitário tenta voltar às quartas de final da Libertadores após 64 anos. A última vez que o Universitário esteve nas quartas de final da Libertadores foi em 1961. Já o Palmeiras tenta chegar nas quartas de final da Libertadores após 2 anos. A última vez que o Palmeiras esteve nas quartas de final da Libertadores foi em 2023. O Universitário vem para essa partida a 12 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. 23 vitórias consecutivas e vem de mais 8 jogos sem saber qual é uma derrota em casa. Já o Palmeiras vem para essa partida defendendo um tabu. Em 3 jogos contra o Universitário no Monumental de Lima pela Libertadores, o Palmeiras nunca foi derrotado. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Universitário vem de excelentes resultados no futebol peruano? Sim. Trata essa partida como o jogo mais importante dos últimos 15 anos? Sim. Mas eu ainda vou confiar no favoritismo do Palmeiras para esse jogo. Eu vou de Palmeiras para essa primeira partida, 1-0, gol do Maurício. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana, vamos começar falando de América de Cali e Fluminense. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que foi a campanha dos dois times até agora na competição. O América de Cali terminou na segunda colocação do grupo C, grupo que tinha o Huracan, o Corinthians e o Racing de Montevidéu. Já o Fluminense terminou na primeira colocação do grupo F, grupo que tinha o Once Caldas, União Espanhola e o San José. O América de Cali, por ter ficado em segundo no seu grupo, teve que disputar a repescagem da Copa Sul-Americana. Enfrentou o Bahia na repescagem, onde empatou em 0-0 no primeiro jogo e venceu a partida de volta por 2-0. O América de Cali vem para essas oitavas de final da Copa Sul-Americana com uma campanha de 6 empates e 2 vitórias. Já o Fluminense chega para essas oitavas de final da Copa Sul-Americana com uma campanha de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O América de Cali tenta chegar pela primeira vez na sua história nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Já o Fluminense tenta voltar às quartas de final da Copa Sul-Americana após 6 anos. A última vez que o Fluminense esteve nas quartas de final da Copa Sul-Americana foi em 2019. O América de Cali vem para essa partida invicto na Copa Sul-Americana. Já o Fluminense vem para essa partida a 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O momento do Fluminense é melhor do que o do América de Cali, é inegável isso. Mas pelo América de Cali jogar a primeira diante do seu torcedor, ter a pressão de fazer o resultado, e sabendo que o empate ou uma derrota complicaria para a volta no Maracanã, eu acredito que o América de Cali vai partir mais para cima nesse primeiro confronto. Eu vou de 1-0 América de Cali, gol do Garcês. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Godoy Cruz. O Atlético Mineiro na fase de grupos da Copa Sul-Americana terminou na segunda colocação do grupo G, grupo que tinha o Cienciano, o Caracas e o Deportes Iquique. Já o Godoy Cruz terminou na primeira colocação do grupo D, grupo que tinha o Grêmio, o Atlético Grau e o Esportivo Luquenho. O Atlético Mineiro, por ter terminado em segundo no seu grupo, teve que disputar a repescagem da competição, onde enfrentou o Atlético Bucaramanga. Venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, perdeu a volta em casa por 1-0 e se classificou nos pênaltis. O Atlético Mineiro vem para essas oitavas de final da Copa Sul-Americana com uma campanha de 3 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. Já o Godoy Cruz vem para essas oitavas de final da Copa Sul-Americana com uma campanha de 3 vitórias e 3 empates. O Atlético Mineiro tenta voltar às quartas de final da Copa Sul-Americana após 6 anos. A última vez que o Atlético Mineiro esteve nas quartas da Copa Sul-Americana foi em 2019. Já o Godoy Cruz tenta chegar pela primeira vez na sua história nas quartas de final da competição. O Godoy Cruz vem para essa partida invicto na Copa Sul-Americana, mas vem para essa partida a 6 jogos sem saber o que é vencer na temporada, e vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Godoy Cruz não venceu uma partida há 3 meses, vir para essa partida sem técnico, e pelo Atlético Mineiro jogar a primeira diante do seu torcedor, acredito que o Atlético Mineiro tem condições de encaminhar a classificação no primeiro jogo. Eu vou de Atlético Mineiro para essa primeira partida, 3-1. Gols de Scarpa, Coelho e Guilherme Arana para o Atlético Mineiro
E pro Godoy Cruz eu vou no gol do Ozymandias. Bom, falamos dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores, falamos dos jogos de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, deixei meus palpites, espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem tá se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.